Olá a Já está. todos, aos colegas participantes, ao António Tavares, à própria Assembleia Municipal de Loures que está ligada a este projeto. Eu, depois destas duas intervenções do João Franco e da Fátima Amaral, muito ricas em parte histórica e em parte assim de enquadrar um pouco esta temática, eu gostava também de começar com uma definição de transparência, que é a definição adotada pela maioria dos investigadores no âmbito de transparência, a este nível, para dar um bocado a entender a quem nos ouve lá em casa o que é que estamos a falar. E encarar a transparência como a faculdade de tornar públicos os atos do governo, dos seus representantes, de providenciar à sociedade civil com informação relevante, de forma completa, fidedigna, atempada, facilmente compreensível e de fácil acesso. De desvendar interesses privados que possam colidir com o interesse coletivo, permitindo deste modo a responsabilização de todos os atores, quer pelas decisões tomadas ou omitidas, quer pelas razões que as formaram perante a lei e o escrutínio dos cidadãos. Portanto, isto mostra já muito bem de que é que estamos a falar, mas também há aqui uma questão, é que a transparência também está disposta no regime financeiro das autarquias locais, a Lei 73 de 2013, de 3 de setembro, onde existem também definições claras quanto à transparência, e também a Constituição, no seu 268, número 2, ligado à tal LAD, à tal Lei de Acesso aos Documentos Administrativos que o João Franco falava, são aqui notas importantes. Mas também há aqui uma questão fundamental, é que a transparência está diretamente ligada à confiança nas instituições. E esta transparência acaba por estar também intimamente ligada, assim, à divulgação de informação e ao acesso à mesma. Ora, se nós depois ligarmos isto também à questão da accountability, como se diz, da responsabilização, percebemos ainda melhor do que é que estamos a falar. Mas nós temos que ser claros numa coisa, a transparência está hoje melhor do que aquilo que estava há 20 anos. O que tem que ser é melhorada. E isso, estas propostas que o António Tavares falava, e que falarei mais à frente. Mas também nós podemos ser muito claros, que é a descentralização hoje em dia levanta à própria transparência enormes desafios. E nós, enquanto autarcas, não nos podemos esquecer disto. E eu gostava também de dar uma outra questão, de introduzir aqui uma outra questão, que é referente a algo que se fala muito, que é o Índice de Transparência Municipal, que tem várias dimensões. E para percebermos da importância destas dimensões, assim basta citá-las. Primeira dimensão é a informação sobre organização, composição social e funcionamento do município. Segunda dimensão, a dimensão dos planos e relatórios. A terceira dimensão, impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos. Depois, outra dimensão, relação com a sociedade. Outra dimensão, transparência na contratação pública. Outra dimensão, a transparência económica e financeira. E a última dimensão, a transparência na área do urbanismo. Portanto, nós percebemos com esta introdução que fiz a importância, assim não só o que é a transparência, mas a importância que ela tem. Isto claro que é mais fácil resumir isto depois da Fátima ter feito um bom enquadramento histórico e o João ter feito o mesmo. Mas é importante que quando falamos de transparência, a primeira nota seja exatamente para explicar e a importância. Eu não sei se ainda tenho mais um. Não, já António. ultrapassou os 3 minutos, mas tudo bem. Então se já ultrapassei, gostaria só de terminar dizendo uma coisa e dando aqui o pontapé de partida. Quando eu há bocado falava dos novos desafios que existem à transparência, nós temos que saber perceber o que é que são. E há uma medida que nós julgamos fundamental, que é a questão da desmaterialização dos documentos, ou seja, os documentos estarem todos disponíveis em digital, mas irmos mais à frente. A capacidade de qualquer município ver o workflow. Ou seja, imaginando, um município faz um pedido à Câmara Municipal. Ele pode não ter acesso aos documentos a todo o tempo, porque os documentos em dada altura podem não ser públicos, mas tem acesso de departamento para departamento é que os documentos estão a circular, tem acesso se estão a ocorrer atrasos ou não estão a ocorrer atrasos, e até, desculpem-me a frontalidade, onde é que empancam às vezes os documentos. E esta desmaterialização, que eu depois explicarei melhor à frente, mas é fundamental na nossa ótica para uma ainda maior transparência. Voltando a citar e terminando mesmo, dizendo que estamos muito melhor do que estávamos há 20 anos atrás. Agora temos que ser mais arrojados, temos que ir mais à frente, temos que fazer mais do que, por exemplo, o Basegov já existe há bastante tempo, mas a sua obrigatoriedade é relativamente recente. Portanto, são este tipo de coisas que nós temos que apostar na transparência. Obrigado e desculpem a demora. Não, e também, até uma questão de informação para o cidadão, saber que está no departamento de tal,
mas está à espera do documento X ou Y, até para que o cidadão saiba porque é que aquilo está no departamento de X. Certo. Não é? O único cuidado que eu tive foi que há documentos que, como é lógico, só podem ter a luz do dia, digamos assim, só podem ser públicos de acesso a partir de dado momento processual, não é? Mas só esta percepção de como é que está a nível do workflow é fundamental. E isto não é só para os municípios, é para as juntas. Uma junta de freguesia fica a ter essa capacidade também, que é fantástico. Sim. Na ordem atual das coisas, a natural é outra. Mas continuando, ou a merecida é outra, mas continuando e fazendo aqui a ligação à minha anterior intervenção. Eu há bocado falei em várias vertentes de transparência, mas há aqui uma vertente de transparência que nós ainda não abordámos e que é importante, que é a questão da mentalidade, porque a transparência está intrinsecamente ligada à mentalidade. E os titulares de cargos públicos devem encarar a transparência não como uma chatice, como muitas vezes acontece, mas como um desígnio essencial, um bocado como o João Franco dizia há bocado, quando estava em certas funções dizia, não, os senhores mal chega o ministro, o processo está ali. Isto é quem encara como um desígnio, que é a forma de mostrar que a transparência é um desígnio essencial. E, portanto, estou inteiramente de acordo até com essa postura, João, dou-lhes parabéns, porque acho que é mesmo com esse tipo de coisas pequenas, às vezes, que se demonstra a diferença. Acho que devemos ainda, enquanto titulares de cargos públicos, não temer a transparência. A transparência não é devasso da nossa atividade. A transparência é essencial. Outra questão também é que sem esta transparência, e nós focámos um bocadinho isto já, mas talvez não com esta clareza, é que sem a transparência não é possível uma relação saudável e honesta, nem entre eleitos e eleitores, nem entre os vários patamares. Isto não é possível. É preciso transparência, ponto. E permitam-me ainda dizer que somos todos que devemos dar o exemplo da transparência. E aqui, em algumas notas mais políticas, eu tenho que dizer que não sinto que a Câmara Municipal de Loures ultimamente tenha dado muitos exemplos de que quer mesmo esta transparência. E não tem dado estes exemplos quando não investiu verdadeiramente na tal desmaterialização dos processos que falámos há bocado, quando, por exemplo, o que temos ouvido a nível de processos e de uma série de coisas são casos e casinhos, há respostas ou há recusa ou atraso em respostas a eleitos, respostas a munícipes, os processos a nível procedimental, há várias dúvidas em vários processos, assim pela forma que são geridos, e isto não ajuda, Mas deixem-me também dizer uma coisa, vir aqui como o Bloco veio, mandar umas atuardas no meio de umas tentativas de ataques de situações que desconhece, também não é solução. E a este propósito eu tenho que dizer duas coisas. Em primeiro lugar, quando se lança o nome de um partido ligado a uma coisa a ver se achincalha, essa política funciona muito bem em outros lados, comigo funciona mal. E pelo seguinte, porque há de me dizer o Bloco de Esquerda, quer dizer, se calhar até diz, porque o Bloco de Esquerda, a sua grande marca autárquica e de gestão autárquica é ter imensos cargos, é ter imensa gestão municipal, é ter imensa gestão de freguesia, porque tem imensos presidentes de junta, imensos presidentes de Câmara, e portanto percebe imenso disto. E se calhar por isso até podia dizer. Mas há uma coisa que é certa, o Bloco não pode dizer que, por exemplo, para estar à frente de uma parte administrativa de um serviço de canil, a pessoa tem que ser do PAN, por exemplo, ou a pessoa tem que ter experiência ambiental. Não, 3 minutos, é ridículo. Ricardo Andrade. E só para terminar, isto é ridículo, isto não faz sentido absolutamente nenhum, mas lá está, este é o tipo de jogo em que aqueles que são pouco esclarecidos assim nas matérias tentam entrar, e portanto, e dar ainda mais uma coisa, a nível de propostas, também aquilo que ouvimos aqui do Bloco foi o mais oco possível. Aliás, a Fátima Amaral já demonstrou aqui algumas fragilidades destas propostas do Bloco, assim fantásticas, mas isto é o problema de não se fazer copy-paste, mas de se vir com uma cartilha e tem que se evitar a cartilha. Assim, e para terminar mesmo, gostava só de dizer uma coisa, o João Franco disse uma coisa muito bem, foi, há pouco já tínhamos muitas ferramentas, há uma ferramenta que nós ainda não falámos aqui hoje, mas que é muito importante, que é o portal da transparência municipal. Esta ferramenta que existe ao dispor de todos através de um clique é uma ferramenta muito importante também. E portanto, António, agora que já passou os minutos, só terminar dizendo que eu gostava que nós aqui todos tivéssemos o cuidado, como tínhamos tido até o Bloco fazer uma parte da sua intervenção, de discutirmos mesmo o problema e não tentarmos aqui atuardas. Uma coisa é analisarmos problemas, outra coisa é tentarmos individualizar,
na base do achincalho, mas cada um fará o que entende. Olá, novamente, eu acho, e permitam-me, se bem que um bocadinho à parte disto, mas permitam-me que elogie, que dê aqui uma nota a estas últimas notas da Fátima Amaral. Esta questão que a Fátima levantou é uma questão fundamental, que é um bocadinho ligada àquela que eu falei da mentalidade, mas agora numa mentalidade especificamente do exercício dos cargos públicos, e eu concordo em absoluto que isto é uma questão que tem que ser cada vez mais discutida, e aliás, quando tivemos aqui o debate sobre a abstenção, eu fiquei isso mesmo, às vezes o que afasta as pessoas da própria participação cívica e política é este fenómeno e esta análise que a Fátima fez, e portanto não concordo em tudo, mas na sua essência concordo que é uma questão que tem que ser discutida e acima de tudo que aí reside uma grande parte do problema que temos hoje a vários níveis, e portanto estou inteiramente de acordo, Fátima, e não sendo exatamente esta questão de transparência, fazer a questão de, assim, de dar esta nota, porque acho que é fundamental e acho que é fundamental que as pessoas que nos veem e ouvem lá em casa percebam isto, porque há aquela tendência de dizer é tudo mesmo, é tudo igual. Existe muita gente nas autarquias locais e no poder político que pensa desta forma, que temos que mudar muita coisa, que temos que ser menos politiqueiros e mais políticos, como muitos exemplos que vimos no passado. Aliás, nós podemos ver, e isto também é uma coisa um bocadinho estranha talvez de se dizer, mas vamos ver as figuras políticas que tínhamos há 40 anos atrás e vamos ver as figuras políticas que temos hoje em dia e se calhar percebemos que alguma coisa podia ainda melhorar. Agora deixa-me só, antes das últimas notas finais, dizer o seguinte. Apesar de não estar, as boas-vindas ao Bloco de Esquerda é esta questão de como acha que a Câmara Municipal assim não trata bem a Assembleia Municipal. As boas-vindas, porque é uma coisa que começou ontem. O Bloco começou-se a queixar disto ontem. E quanto ao reforço, eu também tenho que dizer isto porque temos que ser justos. Concordando-se ou não, e sei que assim que das pessoas que temos aqui hoje a participar, nem todos concordam com isto. Mas o PSD foi o partido que exigiu e que fez uma moção e que depois se concretizou para que houvesse mais apoio aos partidos políticos dentro da Assembleia Municipal, apoio técnico-administrativo. E portanto esta questão do Bloco, vir aqui falar de uma coisa que ainda por cima foi o PSD que teve a lutar, o Bloco associou-se, mas que ainda por cima o Bloco acaba por estar aqui a dar um tiro no pé, porque diz que precisa de mais tempo assim, para estar a ler os documentos, quando a Câmara Municipal, em muitos casos, envia as coisas para a Assembleia Municipal dentro dos prazos, porque é obrigado a isso, envia dentro dos prazos. Ouçam, o Bloco de Esquerda tem um assessor técnico-administrativo que faça estas coisas, é só a senhora deputada Rita Sarrico pôr essa gente a trabalhar, e portanto não vale a pena vir aqui estar a mandar umas atuardas. O tempo, Ricardo Andrade. E agora mesmo, só para terminar, eu acho que há uma coisa que tem que ser clara e podem apelidar isto de qualquer tipo de campanha ou de coisa, mas eu assumo as coisas que digo. Eu acho que o PSD ao nível local tem muitos exemplos de transparência e em Loures tem sido um partido que tem lutado muito pela transparência. Acho que ao nível nacional também fez muita coisa, o PS também tem tido agora algumas questões a este nível, mas o PSD fez muita coisa a esse nível e por isso o PSD não recebe lições de transparência de ninguém. E por isso é que eu agradeço ao João Franco a explicação que fez acerca daquele achincalho que a deputada Rita Sarrico tentou fazer há bocado e que eu optei por não responder, porque é tão evidente que aquilo demonstrava uma falta de conhecimento daquilo que é a máquina e daquilo que é, uma coisa é o veterinário, outra coisa é a parte administrativa, mas pronto mas agradecer ao João por isso. E dizer ainda mais uma coisa, o PSD a nível local em Loures foi, e até falo muito à vontade, um partido que no passado recente deu muitos exemplos de transparência, inclusivamente, e eu assumo isto perfeitamente, quando num processo difícil se recusou a reconduzir autarcas como candidatos porque eles não praticavam a transparência e porque havia dúvidas quanto à legalidade de algumas questões. E dizer ainda mais, o PSD teve um vereador chamado Fernando Costa, uma das pessoas que neste país mais fala e mais luta contra a corrupção e contra a falta de transparência, foi do PSD, foi autarca do PSD e que inclusivamente numa área em que estava a trabalhar na Câmara Municipal enquanto vereador ligado à assessoria jurídica
Deu exemplos fantásticos de como é que se pode aumentar a transparência. E, portanto, o PSD, por isto, não recebe nem a nível local, nem a nível nacional, lições de ninguém. E agora sim, em jeito, e eu assumo, porque não nos podemos esquecer que estamos sempre, aliás, como o próprio Fernando Costa dizia, estamos sempre em campanha eleitoral, nós começamos a campanha eleitoral para as eleições seguintes, no primeiro dia do mandato. A sua intervenção curta já passou 5 minutos. Pois, mas olha, e peço desculpa por isso, mas e dizer-lhe que a este nível, eu acho que neste momento, até ao nível da transparência, o PSD é neste momento em Loures o verdadeiro partido alternativo, mesmo ao nível da transparência. É a minha opinião pessoal, e fundamentei-a não só nas intervenções anteriores, mas fundamentei nesta, quando dei exemplos, mesmo em momentos em que o PSD mexeu de dentro de si mesmo, assim, para dar este exemplo. E queria terminar, António, só dizendo uma coisa: eu aceito este repto e esta sugestão da Fátima Amaral para um dia discutirmos a sério e com tempo sobre esta questão, porque eu acho que é uma questão fundamental para este edificar a democracia. Esta questão de como a postura política e politiquice? A política e politiquice. Fica marcado o próximo debate. A postura dos políticos e tudo isso, porque eu acho que isto é fundamental. A Fátima Amaral concorda? Eu aceito completamente este repto, porque eu acho que as pessoas às vezes, deixa-me só terminar dizendo isto mesmo, António, eu acho que as pessoas às vezes não se apercebem, porque nós também, em algum folclore que existe à volta da política, nós às vezes, esta imagem não passa às pessoas, mas há tantas coisas ao nível, a este nível, que é transversal aos partidos e que nós todos, apesar de um representar a CDU, outro o CDS, outro o PS, outro o PSD, etc., há tantas coisas em que nós pensamos da mesma forma, uns dos outros, mas mais, há tanta coisa em que nós julgamos que tem que ser mexida e mais, há tanta coisa em que nós julgamos exatamente da mesma forma que as pessoas lá em casa julgam e eles é que acham que não, e às vezes isto é preciso transmitir, e por isso esta temática que a Fátima Amaral aqui que levantou, da minha parte, quando quiserem, marquem o dia e a hora, desde que eu possa, estarei com certeza presente.